ser guiados pelo Senhor, desfrutarmos da comunhão contigo como filhos. Nas asas do teu Espírito queremos cumprir o teu propósito, o teu querer e o teu ideal. Obrigado, ó Pai, por esse maravilhoso grupo que está aqui, que sobre cada colega possa repousar tanto da tua graça, da tua vida e do teu propósito. Dá-nos, Senhor, sabedoria para que esse se transforme num momento rico na tua presença. Abençoamos, ó Pai, as pastoras, as esposas reunidas ali no tabernáculo, que a glória do Senhor possa encher aquele lugar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos assentar. Se os colegas que estão assentados desse lado e desse lado pudessem assentar todos aqui assim, nós ficaríamos mais perto, mais juntinhos, não é? E eu creio que nosso aproveitamento poderá ser cada vez mais substancial. Nesse momento nós teremos uma parte do nosso encontro que vai ser assim muito significativo. Muitos colegas buscam e querem conhecer um pouquinho aquilo que Deus tem feito aqui em Lagoinha, e nós vamos dividir com os irmãos, mas antes eu queria dizer que esse fato de dividir não é para mostrar aos irmãos não existe nenhum outro sentimento atrás, no sentido de achar assim que somos melhores ou que já temos conseguido. Nós somos tão agradecidos por tudo aquilo que Ele tem feito, somos gratos, mas há um sentimento de insatisfação pelo muito que deve ser feito. Nós não chegamos ainda, nós estamos numa caminhada e é uma jornada. E pelo fato de ser uma jornada, nós sempre sabemos que tem mais pela frente, e o desejo do nosso coração, e tudo no ministério, vem muito em cima da motivação por que nós fazemos alguma coisa. Se a nossa motivação é aquela motivação que agrada o Senhor, nós temos a convicção do acompanhamento dEle. Mas se a nossa motivação tiver qualquer outra conotação, nós perdemos a própria beleza de servir. Por isso que a palavra diz: servir ao Senhor com alegria, mas servir ao Senhor com todo o coração. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim: o que você faz na vida? Eu tenho quase sempre uma resposta pronta e que define muito bem aquilo que todos nós pastores fazemos da nossa vida, que é fazer Deus sorrir. Aí a pessoa: como? Fazer Deus sorrir? Será que é contar piadas para Deus? Não. Isaías 53 termina dizendo que o Senhor haveria de ver o fruto do penoso trabalho da sua alma e se alegraria. Então, fazer Deus sorrir basicamente significa levar pessoas a reconhecer Jesus como Salvador. Em outras palavras, que o sacrifício de Jesus Cristo não foi um sacrifício em vão. Em Hebreus 12 diz que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Quando olhamos a cruz, a realidade da morte do Senhor, da agonia, tudo aquilo ali, Jesus, em troca da alegria que ele contemplaria, ele suportou. A Bíblia diz, nós podemos espremer a Bíblia toda, nós vamos ver que a única coisa que alegra o coração do Senhor, diz que os anjos se regozijam quando uma pessoa é salva. Como que eles se regozijam? Porque veio o regozijo no coração de Deus. Isto passa, isto inunda o céu. Eu não sei como é lá, porque é outra situação diferente, outra dimensão. Mas quando uma pessoa se arrepende, quando alguém toma a Jesus como Salvador, há festa, há gozo, há regozijo. E o nosso ministério, o ministério pastoral, é exatamente também este, de fazer Deus sorrir, Deus se alegrar, Deus se alegrar. E aquilo que alegra o coração do Senhor é exatamente aquilo que deve ser o nosso trabalho. O nosso trabalho ministerial, a nossa paixão é esta: trazer
alegria ao coração do Senhor. E quando entendemos esta verdade, e se a nossa motivação é uma motivação correta, nós temos a certeza que nós podemos ir. E ao mesmo tempo repousa sobre todos nós. E eu creio que cada um de nós, quando recebemos o chamado ministerial, estava envolvido também um compromisso ministerial muito forte. Ou seja, aquele sentimento assim de dívida para com todas as pessoas. Quando olhamos a garra do apóstolo Paulo, quando aquele homem ia para lá e para cá, depois de Jesus, foi o único que pôde abrir o peito e falar assim: sede meus imitadores. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Há uma dívida. Há uma dívida. E Paulo dizia em Romanos 1,18, eu sou devedor. Tanto a gregos, como a sábios, como a ignorantes, há uma dívida, há uma dívida. Cada pessoa que passa por nós, cada momento da nossa história, se tem alguém que ainda não tem o Senhor, nós temos uma dívida para com aquela pessoa. Jesus, na hora da sua morte, antes dele render o Espírito, antes dele dizer, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, ele disse o quê? Está pago, teletestai, está pago. Vamos falar? Está pago. Outra vez, está pago. Ou seja, ele cumpriu, ele pagou o preço da nossa redenção. E o nosso ministério, eu creio que o que pulsa no nosso coração é exatamente levar aos outros esta mensagem de uma maneira tão bonita, levar a essa esperança, dizendo, olha, Jesus já pagou, e a mensagem que pulsa no coração de todos nós. E Paulo dizia também, fiz de tudo para com todos, para de alguma maneira alcançar alguns. Fiz de tudo para com todos, para de alguma maneira alcançar alguns. Todas as igrejas, todos nós, temos realmente assim estratégias, direções do Senhor para cumprir o ministério. Esse fazer de tudo aquilo, nós aqui em Lagoinha, tudo aquilo que não é pecado e que pode ser usado para levar pessoas ao Senhor, nós queremos fazer. E algo que nós temos que ter é exatamente isso. A primeira coisa que temos que ter é uma visão. Qual a visão? Uma visão de crescimento. Mas não crescimento para engordar o orgulho. Aquele crescimento onde nós queremos apenas trazer a glória do Senhor e, por outro lado, buscar realmente as vidas para os pés do Senhor Jesus. Uma igreja, a igreja é como a noiva. Uma das figuras dela, ela é a mulher, é a esposa. Assim também no natural, uma esposa, uma mulher, quando ela é muito velha, uma mulher de 70 anos, não tem jeito dela ter filhos, a não ser um milagre. Então, muitas vezes, uma mulher velha não tem filhos, é complicadíssimo, só um milagre. Mas uma mulher muito novinha, de 5 anos, também não tem filhos. Uma mulher que ela é doente, também não tem filhos. Uma mulher separada do marido, não tem filhos também. Então, essas figuras a respeito da igreja. Então, aquilo que nós temos que buscar sempre é sermos uma igreja saudável para trazermos o quê? Muitos filhos à glória, para levarmos muitos a conhecerem o Senhor. E em cima disso, temos essa paixão e algo que nós temos que estabelecer é exatamente alvos. Se nós não tivermos alvos, um lugar para chegar, nós nunca sabemos se estamos alcançando ou não. Por exemplo, nós temos aqui em Lagoinha um alvo até 2020, 31 de dezembro de 2020. Qual o alvo? De alcançarmos 10% da cidade. É um alvo. Trabalhamos em cima. Por quê? Porque se não tivermos um alvo, qualquer coisa é qualquer coisa. Qualquer coisa é qualquer coisa. Eu já contei, vocês talvez já tenham ouvido,
uma história de um homem que foi visitar uma fazenda e ele ficou impressionado com a fazenda, tão bonita. E o dono da fazenda o levou até um estábulo. E quando ele entrou no estábulo, ele ficou impressionado porque no estábulo tinha sido pintado assim, muitos alvos. Para todo lado tinha um alvo. E quando ele aproximou-se do alvo, ele observou que quem atirou tinha acertado exatamente na mosca, bem na mosca, bem. Ele foi olhando cada um dos alvos e viu que o tiro tinha alcançado exatamente a mosca, bem ali. E ele chamou então o fazendeiro e disse: olha, eu não sabia que o senhor era um exímio atirador assim. E o fazendeiro disse: eu sou péssimo atirador. Ele falou: não, o senhor é muito modesto. Mas o senhor não é um bom... Não, ele disse: eu sou péssimo. Mas como? Eu estou vendo aqui que o senhor acertou todos os alvos na mosca. E o senhor disse que o senhor é péssimo? Ele disse: eu sou péssimo. Por quê? Ele disse: eu atiro primeiro e pinto o alvo depois. Então o que significava? Ele nunca errava. Ele nunca errava. Depois estava lá, acertou, mas ele pintou depois. Se nós não tivermos uma maneira mensurável, porque nós temos que medir também. Ou seja, nós percebemos como que Jesus contava também. Na multiplicação dos pães, eram 12 pães, 5 pães, 2 peixinhos, dividiu o povo todo em 50, depois recolheram 12. Ou seja, quando nós começamos a olhar, na Bíblia tem um livro inteirinho chamado livro de Números. E quando você percebe, ali são números. A única maneira de nós quantificarmos, nós temos que ter números para podermos saber como é que vai, como é que está indo. Porque a igreja, nós temos que ter, o Senhor diz, é uma profecia. E é em cima dessa profecia que nós temos que caminhar. Há uma promessa que diz que como as águas cobrem o mar, toda a terra vai se encher da glória do conhecimento do Senhor. Então, em cima disso, nós temos que ter. Agora, tem igrejas que não querem o crescimento, porque o crescimento dá trabalho. Cuidar de crianças dá trabalho. Ou seja, crianças, quanto maior, mais trabalho. Existe trabalho assim, mas existe exatamente isso que o Senhor deseja. Algo que nós temos que guardar no coração é isso. Esta é a motivação do Senhor. Ele deseja que o fruto do seu trabalho seja conhecido por todos. Então, nós temos aqui em Lagoinha, como que eu posso dizer assim, um espaço muito grande para a própria igreja desenvolver os ministérios, no sentido de nós não cortarmos as asas daqueles que querem levantar voo. Ou seja, quantos ministérios nós temos aqui na igreja. Esses ministérios, eu posso dizer que uma parte tão significativa não surgiram de mim, mas surgiram através dos próprios irmãos. E algo que nós temos que ter é exatamente isso. Deixe os irmãos criarem, deixa eles gerarem também. Faz pouco mais de, já deve ter 1 ano e pouco, um dos pastores da igreja me procurou, e esse pastor tem um filho que tem necessidades especiais. Ele, para o ensino, ele tem necessidades. Esse pastor contando isso para mim, naqueles dias nós havíamos comprado uma casa muito boa, bem perto daqui, e não sabíamos a destinação daquela casa, mas Deus já sabia qual que era. E eu disse para ele: olha, filho, nós podíamos então iniciar um ministério para cuidar de crianças com necessidades especiais, sejam intelectuais, sejam físicas, sejam emocionais. E os olhinhos dele brilharam, e eu disse: faça o projeto, a casa nós já temos.
E ele fez o projeto. Reformou a casa todinha. Vocês podem ir lá visitá-la. Colocou um nome no projeto, obra-prima. Bem em cima daquela música da Ana Paula, você é uma obra-prima. Mesmo aquela criança paralítica, a outra surda, a outra cega, a outra entrevada. Mas é uma obra-prima, foi Deus que fez. E ali surgiu esse trabalho. Se você chegar naquela casa, no primeiro dia que falamos sobre esse projeto aqui na igreja, cerca de 62 irmãos se voluntariaram para trabalhar. Fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos. E o que acontece hoje? Hoje, esse ministério está ali. Um ministério cuidando de crianças com necessidades especiais. Uma das últimas vezes que eu estive lá, tinha uma criança, do lado dela, um irmão voluntário, e que talvez podia ser PhD lá da universidade, ensinando uma criancinha com necessidades especiais. O que significa isso? Isso é ministério. Ou seja, ministérios que muitas vezes não existem, mas que nós temos que fazer, ou seja, alcançar. Fiz de tudo para com todos, para de alguma maneira alcançar alguns. Hoje nós estamos com mais de 100 e tantos ministérios, quase 200 ministérios, todos eles com um propósito de alcançar as vidas, de alcançar os corações e de levar a palavra do Senhor de uma maneira muito intensa. Se vocês descerem aqui na esquina, vão encontrar ali uma escola, que é um salão de beleza. Mas não é simplesmente um salão de beleza, é uma escola de beleza. Por que isso? Se vocês entrarem, vocês vão perceber, em Belo Horizonte, o salão de beleza mais luxuoso é aquele ali. Tem ar-condicionado, tem elevador, tem cascata de água caindo, uma beleza. Essa escola, por que uma escola? Porque os alunos, as alunas, vão ficar com a mão na cabeça de alguém, pode ficar 10 minutos, ou pode ficar 2 horas. Nós fizemos alguma coisa assim de tanto luxo, para sair aqui, alunos que vão estar podendo cortar o cabelo da Dilma. Se nós ensinamos as pessoas a cortar o cabelo da Dilma, vai ensinar quem aprendeu a cortar o cabelo da Dilma, sabe também cortar o cabelo dos favelados também. Ou seja, ao invés de começarmos cá de baixo, começamos cá de cima, porque daqui de cima vai cuidar lá de baixo. Existem 2 profissões que as pessoas nunca ficam desempregadas. 2, que é o cabeleireiro e o padeiro. O cabeleireiro provoca uma fidelização. Fidelização. A pessoa só corta num lugar. Quem que corta cabelo só num lugar? Levante a mão. Está vendo? Praticamente todos. Agora, se você preparou a pessoa para cortar cabelo, em 6 meses, a pessoa aprende a cortar. Isso não é dom, é técnica. É técnica. Você pode enviar essa pessoa como missionário para qualquer parte do mundo. Nós temos algumas missionárias que estão aprendendo esse curso aqui para poderem entrar nos países muçulmanos. Você não entra lá como pastor, você não entra lá como engenheiro, você não entra lá como médico, mas como cabeleireiro, você tem as portas abertas. Você tem as portas abertas. O salário que a pessoa ganha é mais do que suficiente para suprir todas as necessidades dela. Então, essa escola é um ministério. É um ministério. Qual que é? Preparar. Nós não fazendo aquilo ali para ganhar dinheiro. Agora, o que acontece? Uma vez por semana, na segunda-feira, as alunas vão para o presídio feminino. Lá no presídio feminino, que as mulheres ali passam, é uma situação horrorosa.
muito feia. Agora, na segunda-feira, elas vão fazer o estágio lá. E vão levando todo o material. Aí corta o cabelo das detentas, faz maquiagem, faz sobrancelha, depila, faz massagem. Gente, aquelas mulheres, elas ficam parecendo princesas. Mas nós estamos ali só para fazê-las virar princesa. Estamos ali para fazê-las virar o quê? Filhas do Rei Jesus. Ou seja, é um ministério da igreja. Ou seja, esse ministério não fui eu que criei. Eu acho que uma das coisas que nós, pastores, precisamos assim de uma forma muito grande, é exatamente ter esse entendimento, que nem tudo vem para nós. Porque existem colegas que procuram podar os outros. Podar. Aqui na igreja a gente tem como se fosse assim uma regra. Se não é pecado, pode fazer. Se não é pecado, pode fazer. Vai. A única regra para nós é essa. Só não pode pecar. Você não pode pecar. Só não pode pecar. Há pouco tempo chegou um irmão e disse, olha, vamos fazer aqui na igreja um motoclube. Um motoclube. Moto. O pessoal todo tatuado, de roupa de couro, e aquelas motocas todas. E ele disse, nós vamos alcançar os motoqueiros. Nós vamos alcançá-los. E o que eu perguntei? O que vocês precisam? Precisamos disso, 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 disso e disso. Eles têm um culto na semana, e quando você chega ali no estacionamento, você vê aquela quantidade de motos, e você vê gente ali à frente do ministério, um dos líderes é um dos pastores da igreja, que é um juiz. É um juiz. Está lá no tribunal, quando ele tira aquela toga dele, veste a roupa de motoqueiro como pastor, e viaja, faz, e alcança os outros. Ou seja, são determinados ministérios bem focados, ou seja, o que queremos é alcançar as vidas, é alcançar. E é algo que nós nunca vamos fazer, e que com a graça de Deus, Ele nos dá a graça, é nunca falar assim, nós não temos dinheiro para fazer isso. Porque se a gente for olhar realmente no caixa, não tem. Uma das coisas que aqui na Igreja da Lagoinha nós não temos é orçamento. Pode parecer estranho isso. Nós não temos orçamento na igreja. Nós não temos orçamento. Não temos. Como funciona? Eu sei que funciona. Então, não tem assim uma parte destinada para esse, para esse, para aquele, para aquele. Não, não. É um orçamento. Em cima disso, isso eu estou falando muito para nós. Outras igrejas vivem dentro de um outro contexto. E se você tentar falar lá na sua igreja que não vai ter mais orçamento, talvez a coisa vai explodir, eles vão já estar buscando outro pastor para ela. Mas dentro do nosso contexto aqui, funcionamos assim. E esta razão de funcionar assim traz exatamente esse nível da própria liberdade para a igreja ir desenvolvendo. É verdade que para chegarmos a um ponto desse, tem anos, desde 72 que eu sou pastor aqui na igreja. Então, os irmãos conhecem já o pastor, conhecem a vida, conhecem o caráter, conhecem a lealdade. Então, isto, se alguém chegar na igreja onde ele está e de repente falar não vai ter orçamento, nem fui eu que pensei assim, não vamos ter orçamento. As coisas foram acontecendo. E pelo fato das coisas irem acontecendo, houve todo esse nível de acomodação para nós podermos exercer esse tipo de ministério como temos realizado aqui na igreja. É verdade que todas as igrejas têm ministérios muito comuns, de homens, de mulheres, de crianças, de jovens, de adolescentes, de casais, e contemplamos todos eles. Mas estes, assim, muito específicos que nós temos aqui em Lagoinha, que diferem em algumas outras áreas de outros também, e o próprio modo como nós funcionamos. Então, hoje,
nós temos aqui na igreja um grupo que chamamos de levitas. O levita, para nós, não é aquele que toca violão e canta. Levita, lá no Velho Testamento, era da tribo de Levi. Era da tribo de Levi. O levita era aquele que as outras tribos trabalhavam e eram sustentados. Os levitas eram sustentados pelas outras tribos. Então, o levita não é somente aquele que tocava e cantava, não. Quando você vai ler sobre os levitas, você vai ver que eles que tinham que cuidar dos animais, eles que tinham que também lá limpar o cocô dos animais que ficava ali, eles que tinham que carregar o tabernáculo quando a nuvem caminhava, significava o quê? Cavar buraco no deserto, mexer com pedra, cavar, colocar, estender, mudar o tabernáculo de um lugar para o outro. Havia todo esse trabalho. Todos aqueles que comem da mesa do Senhor, todos aqueles que vivem dos dízimos e ofertas, são levitas. Para nós são levitas, todos eles. Então, levita não é aquele que canta, levita é aquele que come da mesa do Senhor, através dos dízimos e ofertas que o povo do Senhor coloca no altar. Em cima disso, hoje, nós temos mais de 250 levitas aqui na igreja. Então, estamos chegando já a quase 300 que vivem aqui da mesa do Senhor. Isto sem contar outras áreas que são autossuficientes, assim. Vocês estão vendo esses gritinhos aqui do colégio. Temos hoje mais de 1.000, né? 1.040. Mas como começou essa escola? Essa escola começou e nós temos uma visão de termos uma universidade cristã em Belo Horizonte. Uma universidade cristã. E essa universidade cristã, ela começou há 20... Quantos anos, Cino? 21 anos. Há 21 anos atrás. Como? Nós começamos uma classe do primeiro ano do ensino fundamental. E cada ano nós íamos subir o outro ano. E o alvo era chegar no ano 2000, com todas as classes do ensino fundamental, as 8 séries do ensino fundamental, as 3 séries do ensino médio e a primeira faculdade reconhecida pelo MEC. Assim, a minha filha, Mariana, estudou nessa escola a formação toda. No ano 2000, nós tínhamos as 8 séries do ensino fundamental, as 3 séries do ensino médio e a primeira faculdade reconhecida pelo MEC. Nós tínhamos um seminário na igreja. E transformamos este seminário numa faculdade. Foi a primeira faculdade de uma igreja a ser reconhecida pelo MEC, na faculdade teológica. Pilhas e pilhas de documentos assim. Aquelas equipes que vinham aqui do MEC para observar tudo, aquela quantidade de coisa. Quando fizemos uma festa, alegria, a primeira faculdade, logo estaremos começando a segunda, que era de serviço social, e já pensávamos sonhando do campus. Mas a faculdade, o que começou a acontecer? Pelo fato de ser a faculdade reconhecida pelo MEC, as pessoas entravam pelo vestibular, ela tinha que ter um número expressivo de professores que tinham mestrado, tantos doutores. Eu mesmo não podia dar aula lá. Podia, se quisesse fazer qualquer coisa, forçar. Mas foi para nós um desastre. Porque antes o seminário formava piedosos, formava pastores. E a faculdade passou a formar pensadores. Pensadores. E quando um membro da igreja ia lá para a faculdade, chamava-se FAT, nós tínhamos na faculdade mais de 500 alunos.
mais de 500 alunos. Quando um aluno, um membro da igreja ia, vinha uma angústia no coração, porque dentro de pouco tempo nós perdíamos ele. E dentro de alguns anos, foi ficando algo tão insustentável, porque nós tínhamos que importar professores que tinham título, doutor, mestre, e eles tinham ensinos tão antagônicos à própria crença da igreja. E a única maneira de nós mudarmos foi doarmos a faculdade para os próprios professores. Doamos com tudo. Nós tínhamos uma entidade que mantinha, que possuía o reconhecimento municipal, estadual, federal, tudo. Nós tivemos que doar tudo. Doar os móveis, levaram tudo, até as lâmpadas, tudo. Depois pagamos 1 ano de aluguel para eles viverem. Hoje, a faculdade para nós, nós vamos ter faculdades em outras áreas, mas nunca mais de teologia. Porque nós temos o seminário e vamos começar agora um outro curso que é para a formação de pastores mesmo, mas significando o quê? Levar pessoas a receberem a graça para exercerem o ministério. Eu não sei, muitos têm faculdades teológicas, ou algumas estão indo muito bem, mas a nossa aqui foi um fracasso tão grande, e um prejuízo tão grande, de lágrimas, de esforço e de perda de membros que antes eram pessoas apaixonadas por Jesus, depois a cabeça ficou cheia de minhoca, e aí acabamos. Existem coisas que nós temos que dar a vida e nunca voltar atrás. Mas existem coisas que, como um cancro, se nós não cortarmos, se não podarmos, nós vamos sofrer consequências muito grandes. A vida da igreja, ela é muito dinâmica, muito dinâmica, muito dinâmica. E esse dinamismo faz com que é diferente, ao mesmo tempo que é uma lagoinha, um nome, mas é como se fosse um rio. Ou seja, a igreja, como qualquer igreja, tem hora que ela passa por momentos assim, de muita calmaria, depois tem cachoeiras, depois fica muito largo, depois estreita, mas se a gente for olhar, tudo na vida é como termina que se conta. É importante a gente saber que esse rio vai desaguar no mar, vai desaguar no oceano do amor do Senhor, e é isso que conta. A palavra diz que nós somos cooperadores de Deus. Então, algo que para nós tem sido assim, muito relevante, é exatamente fazermos de tudo para não podermos dizer não às pessoas, dizer não ao pecado, não a Satanás, mas ao mesmo tempo de oferecer para elas algo em todas as áreas. Temos cuidados aqui na igreja com homossexuais. Se você pegar o boletim que você recebeu, que está aí dentro da pasta, nós sempre colocamos uma mensagem assim: homossexuais, conheça o maravilhoso plano que Deus tem para a sua vida. Aí temos um pastor que foi homossexual, a esposa dele foi homossexual, os dois que cuidam dos homossexuais. Temos aqui na igreja, se você olhar, temos um pastor e uma pastora de plantão às 24 horas. Ou seja, todos nós temos um telefone, e é um telefone corporativo, são mais de 1000 telefones, porque os diáconos têm também a maneira de nós podermos falar um com o outro sem custo algum, mas qualquer membro da igreja, em qualquer hora, 2 horas da manhã, 5 horas da tarde, qualquer hora, ele tem um telefone. Se é um homem que quer falar com um pastor, tem um telefone, um pastor de plantão. Ele vai fazendo tudo. Até para ir no banheiro, ele tem que levar o telefone dele. Para dormir, o telefone tem que estar ali junto dele, se ele estiver de plantão.
Então, ao mesmo tempo que a igreja é uma igreja relativamente grande, a igreja da Lagoinha talvez seja a menor igreja de Belo Horizonte. Pode parecer tão estranho isso, mas talvez ela seja a menor igreja. Por quê? Porque nós trabalhamos também com as células, com os pequenos grupos. E no pequeno grupo, há a oportunidade de nós olharmos nos olhos da pessoa, de cuidarmos dela, de chegarmos junto dela. Agora, como fazer à medida que a igreja vai crescendo? Pelo menos 3 ou 4 vezes por dia, eu chego na casa de todos os irmãos pela televisão. 3 a 4 vezes todos os dias. Tem horário que eu falo, ministro. No dia do aniversário de um irmão, todos recebem um cartão de aniversário. Até um tempo atrás, e não faz muito tempo, eu assinava cartão por cartão, um por um. Não era impresso, não. Eu assinava um por um dos cartões. No dia do aniversário de casamento, todo aniversário de casamento, nós enviamos um cartão, no dia do aniversário de casamento. Muitos casados lembram do aniversário de casamento dele, porque a igreja manda. O aniversariante recebe, no dia do aniversário, um telefonema. Ou seja, nós ligamos para cada aniversariante da igreja. Ou aniversário de casamento. Ou seja, muitas vezes uma igreja pequena, não existe igreja pequena, uma igreja de 100 membros, não faz isso. Não faz isso. Dessa maneira, nós fazemos assim, pontes com os irmãos, de um modo assim, muito significativo. Toda semana, os irmãos recebem esse jornal, o Atos Hoje. E aí a gente sempre coloca as atividades da igreja, o que está acontecendo, o que vai acontecer, e a maneira de chegarmos de uma maneira bem significativa também. Dessa forma, nós fazemos de tudo para a igreja ser assim, bem pequena, bem informal. Muitas vezes é mais fácil falar comigo do que com um pastor de uma igreja de 100 membros. Por quê? Porque a gente sempre está aqui. Nós temos uma casa, é chamada Casa Pastoral. A Casa Pastoral não é onde o pastor mora. Nessa casa nós temos 22 gabinetes ali. Então ali, quase se a pessoa muitas vezes quer me encontrar, ou uma coisa assim, eu estou quase sempre ali também. Então, essa questão assim da presença é algo significativo. Com esse grupo de levitas, todos os dias, de segunda a sexta. Se você chegar aqui, segunda-feira de manhã, de 9 ao meio-dia, nós estamos reunidos aqui. Temos um tempo de 1 hora de oração juntos, depois de ministração da palavra. Nos outros dias, terça, quarta, quinta e sexta, de 8 às 9 da manhã, 1 hora. Todos nós devemos estar aqui, os levitas, orando, nos preparando para aquele dia, e um tempo de estarmos juntos também. E a maioria dos levitas comem por aqui mesmo na igreja, e vivem, eu posso dizer, que o trabalho é todo dia, e eu posso dizer o dia todo, de um modo assim, muito intenso, muito intenso, muito intenso. Significa que, quando você conversar com um dos levitas, e temos aqui hoje muitos deles que estão aqui, quer ver, fiquem em pé ali, os que estão aqui, e vocês vão poder conversar com todos eles. Nem todos estão aqui, outros estão em tantos outros lugares. Vocês devemos estar chegando a quase 300 já, quase 300. Com o colégio, com o CTM, com os funcionários da igreja, isso já deve estar passando de 1.000, mais de 1.000 pessoas que estão envolvidas diretamente no trabalho da igreja. Em razão disso, nós temos que ter toda uma área administrativa na igreja para cuidar de todos os segmentos, de acompanhar
E nós temos dividido os levitas em grupos, e cada grupo deles tem o seu líder, que vai acompanhando, e que procura estar juntos. E temos este sentimento assim, que somos tão gratos por aquilo que Deus tem feito. Por exemplo, quando nós estamos aqui, por exemplo, eu não sei, potencialmente, 10 pessoas, 10 mil, pode estar acontecendo de 10 milhões de pessoas estarem assistindo essa reunião. Ou seja, quando Deus abre uma porta, por exemplo, há poucos dias, nós arrendamos um canal de televisão na cidade de São Paulo. Então, em canal aberto nós estamos lá, o canal 59. Chega em Guarulhos, o canal 58, está ali. Qualquer pessoa liga a televisão e assiste. Estamos chegando já a quase 300 cidades com a televisão. Agora, quando você chega lá na televisão, parece um formigueiro, cento e tantas pessoas trabalhando ali. Agora, a Igreja da Lagoinha é uma igreja, nós não temos filiais. Não é a nossa vocação ser uma denominação. A compreensão que Deus nos deu é exatamente essa. Durante muito tempo, a visão que nós tínhamos era o crescimento da igreja através da multiplicação de igrejas. Não é errada, pelo contrário. Nós organizamos bem mais de 100 igrejas, bem mais de 100 igrejas. Depois demos o templo, demos tudo, a independência. Hoje a Igreja da Lagoinha tem um endereço, Rua Manuel Macedo, 360. E esperamos, com a graça de Deus, em 2014, com o novo templo, ser Rua Manuel Macedo, 850. O que significa isso? Uma igreja, vamos imaginar se esse sofá aqui pesasse 300 quilos. 300. Vem cá vocês três aqui. Esses três aqui, esses três colegas, você é o Arão, Lucas, Lorival. Vamos imaginar que cada um desses levantasse 50 quilos. 50. Mas a poltrona, ela pesa 300. Agora, coloque as mãos aqui, os três juntos. Quando os três pegam, existe uma coisa chamada sinergia. Isso não é milagre, isso é física. É que a força multiplica. Quando os três pegam juntos aqui, e falando assim, 1, 2, 3, no 3 levanta, eles levantam. Levantam porque a força multiplica. Obrigado, podem assentar. No mundo espiritual, existe uma sinergia espiritual. Que está escrito assim, 1 põe para correr quantos? 1000. 2 põe para correr 10.000. Por que não está escrito 1 põe para correr 1000, 2 põe para correr 2000? Porque há uma sinergia espiritual. A força multiplica, Eu quero só dar um exemplo aqui com muita reverência. Quero que os irmãos entendam que o que eu vou falar aqui não é para ferir ninguém, pelo contrário, é verdade isso. A Assembleia de Deus tem aqui em Belo Horizonte mais de 150 mil membros. Mas ela tem 1000 templos. A Quadrangular deve ter mais de 100 mil membros aqui em Belo Horizonte. Ela tem 600 templos. Os presbiterianos devem ter 300 igrejas. Metodistas, não sei quantas. Agora, quando você chega no aeroporto, você chegar e falar assim, eu quero ir na Assembleia de Deus, o taxista vai te perguntar o quê? Qual? Se você chegar e falar assim, eu quero ir na Igreja Batista da Lagoinha, você não precisa dar um endereço. O que significa sinergia? É que a força multiplica. A força multiplica. A força multiplica. No mundo espiritual, no mundo natural. Normalmente, olhando dentro de um contexto batista, quando uma igreja batista alcança 300 membros, ela passa a viver para ela mesma. Ela passa, a maior força dela é para ela mesma.
Ou seja, a administração dela, o custo dela, 1000 coisas vão acontecendo. O próprio salário do pastor, muitas vezes numa igreja, alcança 50%, 60%, 70% da entrada da igreja. O meu salário não chega, é menos de 2% da entrada. A força multiplica. Os irmãos estão entendendo? A força, ela multiplica. Junto. Quando você vê isso no natural, um time de futebol, pode ser a seleção do Brasil, jogando contra qualquer outro time. Se tem 300 pessoas assistindo o jogo, é uma coisa. Se tem 100.000 pessoas assistindo o jogo, é outra coisa. O próprio modo, a própria exigência, tudo muda. Um pastor que prega sempre para 100 pessoas, a própria preparação da mensagem dele tem uma conotação. Agora, em outro contexto, aquilo te obriga, sabe? Te obriga, ou seja, é algo que te faz a depender do Senhor, a ter realmente sempre alguma coisa nova para o povo, trazer, não novidade, mas trazendo algo substancial. Uma igreja grande, ela pode ter duas conotações. Pode ser uma igreja que venha se orgulhar, e aí a coisa explode. Mas uma igreja grande, ela impacta a cidade. Um testemunho bem simples. Há pouco tempo agora, deve ter não sei quantos meses, o prefeito aqui de Belo Horizonte bateu lá na minha porta para conversar comigo. Eu não queria nada de projeto da cidade, veio para conversar. Depois, novamente veio para conversar. Ou seja, isso é alguma coisa, eu não sei como é na sua cidade, mas para nós aqui é como se fosse a Dilma vindo. Ou seja, é algo assim. O que significa isso? Significa que você sair pela cidade, por exemplo, todo carro que chega aqui na igreja, nós colocamos um adesivo nele. Você vai ver, por semana, a média é entre 100 a 150 adesivos que colamos nos carros todo domingo, só os domingos nós colamos. As pessoas andam pelos carros na cidade, você vai ver tantos carros, aquilo fica uma mensagem que fica. Agora, essa situação para a igreja, quando eu falo assim, uma igreja grande, eu fui pastor em Ponta Grossa, lá no Paraná, durante um tempo. Para mim foi algo assim, tão prazeroso. Agora exagere, a igreja tinha 112 membros. Exagere o número de casamentos que eu celebrei lá. Exagere. Falem um número. 112 membros. Eu fiquei 1 ano e 3 meses lá. Pode exagerar, quanto você acha? 20. Nenhum. Se você olhar no boletim, é difícil uma semana que nós não tenhamos aqui 5, 6, 7, 8, 10 casamentos. Até para casar numa igreja com mais membros é mais fácil. É mais fácil. Nós temos um ministério aqui, que foi a minha esposa que criou, chamado Ministério Eliezer. Eu não conheço uma igreja que tem esse Ministério Eliezer. Eliezer foi aquele que foi buscar a esposa lá para o Isaac. Lembra, né, da história. Esse ministério funciona numa sala, num auditório muito bonito, uma coisa assim muito séria. Mas nessa reunião, quem vai é quem quer casar. Todos que entram lá estão com o sinal verde. Toda moça que entra, o sinal está verde. Todo rapaz que entra, o sinal está verde. Ou seja, não traz constrangimento nenhum. Porque as pessoas que vão ali, elas vão com esse propósito. Eu estou buscando alguém. Eu quero casar.
E uma das funções do pastor de ovelha, pastor natural, é o quê? Cruzar as ovelhas. Não é verdade? É natural isto. É natural. Domingo, praticamente assim, todo domingo, temos apresentações de crianças. Ainda que nós temos um culto só para apresentação de crianças. Um culto que os pais vêm, aí tem comida, tem Coca-Cola, salgadinho e coisa assim. Isso, um culto de apresentação de crianças. Aí é feito com uma decoração bonita, é uma festa. Mas algo que nós fazemos também na igreja é isso. Nós procuramos não ser xixelento. O que é isso? É ser que as coisas assim, então... Nós temos um culto só de apresentação de criança. Mas quem quer apresentar no culto de domingo, de manhã ou domingo à noite, nós falamos, pode, querido. Pode. Não tem problema nenhum, a gente faz. E fazemos com alegria. E muita alegria que tem que ser. Se você olhar, nós temos uma torre aqui. Nessa torre, esse ministério, a Ângela iniciou, você viu alguma coisa na pasta, sobre os Gideões. É a oração 7x24. 7 dias por semana, 24 horas. Todos os dias. Os irmãos se revezam na oração. Nós trazemos sempre nos cultos uma taça. Busque lá alguém, Wagner, por favor. E colocamos a taça aqui. E os irmãos trazem todos os cultos. Trazem os pedidos de oração. Agora, olhe para mim. O pedido de oração, nós ensinamos, não é para Deus ficar sabendo na necessidade do irmão. Não é para Deus ficar sabendo da necessidade dela. É para ela ficar sabendo que Deus sabe. Deus não vai pegar o pedido de oração e falar, fulano, gente, olha, não sabia que você estava com câncer. Olha, você está desempregado. Não. O pedido de oração não é assim. Aqui vai. Os irmãos, normalmente nos cultos, trazem o pedido. Aqui, olha. Está escrito aqui, olha. É Fabiana, Gabriel, telefone, o endereço. Abençoe, Senhor, minha família. Prospere, Senhor. Se for da vontade do Senhor comprarmos aquele carro, nos abençoe e proteja-nos, Senhor, amém. Nós oramos, mas depois, esses pedidos, fazemos algo com eles. Ensinamos isso. A pessoa faz o pedido, não é para Deus ficar sabendo da necessidade. É para ela ficar sabendo que Deus sabe. Fazemos duas coisas. Quando tem o telefone, nós ligamos para ela. Ô, Fabiana. E quando ela atende, nós oramos com ela. E fazemos outra coisa. Escrevemos uma carta manuscrita para ela. Ela recebe essa carta. Os obreiros, os levitas, e temos todo um trabalho. Escrevemos uma carta bonita para ela. Ela recebe uma carta manuscrita. Essa carta custa, para colocar no correio, 1 centavo. Sabe o que é 1 centavo? 1 centavo. 1 centavo. 10 cartas custam 10 centavos. 100 cartas, o custo é apenas R$1. São milhares, milhares. Quando a pessoa recebe essa carta, ela percebe, gente, não é uma carta, a mesma carta impressa para todos. Nós temos um ministério de cartas aqui na igreja, aqueles irmãos velhinhos, aquelas irmãs muitas vezes estão entrevadas, elas fazem o quê? Esse trabalho de ficar escrevendo cartas. Cartas. E são milhares e milhares e milhares de cartas que são enviadas e fazemos correspondência com os presos. Os presos escrevem, o pessoal volta, escreve, volta, escreve, volta.
Cada pessoa, quando vem à frente e faz a decisão, ela vem. Esse altar, pela graça de Deus, tem ficado. Olha, eu posso confessar aos irmãos, pela misericórdia de Deus, faz anos, faz anos, que não tem uma reunião que não tem pessoas se rendendo ao Senhor. Todas as reuniões nossas, a orientação é fazer apelo. Eu não tenho, normalmente, um casamento que eu não faça apelo. Todo casamento. Eu procuro fazer a coisa mais linda, poética, bonita. E a gente faz casamento assim, bonito, sabe? Bonito. Tem pastor que não sabe fazer casamento. Mas a gente faz assim, muito bonito, fala bonito. E a gente fala que não é excelente. Se a noiva fala, pastor, eu quero que o senhor venha com a gravata cor-de-rosa. Ela vai me encontrar com gravata cor-de-rosa. Não tem problema nenhum. O nosso trabalho é agradar os irmãos também. Agora, quando faz o casamento, está ali o casamento, e o dia que as pessoas não crentes vêm na igreja, e vêm com a maior cara boa, com a melhor roupa, é no dia de casamento. Ela vem, depois que os noivos estão ali, eu já preguei, eles estão ajoelhados ali. Aí eu saio, chego na frente, eu digo, olha, você que veio para trazer carinho, amor aos noivos. Deus tem uma bênção também para você. Ele te ama. Aí eu começo a falar das bodas em Caná da Galileia. E falo, olha, tudo começou, o primeiro milagre de Jesus foi em um casamento. Porque tudo começa na família. Eu vou contando do vinho, e que o vinho tinha acabado. O vinho, e tinha sobrado só água. O vinho é tão diferente da água. Vinho não tem cor, vinho não tem sabor. Vinho, água não tem cor, água não tem sabor. Água apenas só alimenta. Aí eu começo a falar, quem sabe da sua vida, o vinho já acabou. Seu casamento, o vinho já acabou. E a sua vida agora é tipo água. Mas Jesus está presente, Jesus traz qualidade. Eu vou falando, as pessoas vão ficando, ouvindo. E a qualidade é tão diferente. Quando provaram daquele vinho, as pessoas diziam, nunca bebemos um vinho igual a esse. E está aí. Aí depois eu falo, todo mundo põe a mão no coração. E vamos fazer oração por você. E naquela hora, eles oram. Eu oro com eles. Depois eu peço, quem hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você que se reconcilia com Ele, levante a mão. Aí as pessoas ficam com a mão levantada. E o noivo e a noiva estão ali, sentadinhos. E na hora eu falo assim, agora, peço o noivo para levantar a noiva. E na hora que os dois viram, normalmente está ali o pai da noiva com a mão levantada, o irmão dela com a mão levantada, as testemunhas com a mão levantada. Porque uma das ocasiões mais propícias para pregar o Evangelho é um casamento. É em um casamento e nós deixamos essa oportunidade passar. Nós procuramos e queremos fazer isso em todas as oportunidades, testemunhar da graça e do amor do Senhor. Eu sei que eu poderia ficar aqui falando muito, mas nós vamos passar um pequeno vídeo agora e depois nós vamos conversar um pouco. Se você tem qualquer tipo assim de pergunta, ou a equipe dos ministérios, nós temos aqui, e nós vamos conversar. Eu queria, porque para a gente ficar falando aqui, eu ficaria até de manhã, e pela graça de Deus eu sei que nós não esgotaríamos. Não existe nada mais bonito do que servir o Senhor. Então vamos assistir um pouquinho agora.